Amigas e amigos, as evidências do que eu analisei no vídeo passado sobre uma possível tentativa de saída para a crise política do governo do presidente Jair Bolsonaro em torno da Operação Lava Jato são cada vez mais explícitas. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Eu peço para você aqui no YouTube dar o like, compartilhar, comentar, se inscrever e também divulgar o podcast no Spotify. O que eu disse está com detalhes numa matéria do jornal Folha de São Paulo de hoje, dia 31 de março de 2020. Eu falei ontem, dia 29 de março de 2020, sobre isso, e a matéria do jornal Folha de São Paulo diz que os ministros Sérgio Moro, da Justiça, e Paulo Guedes, da Economia, uniram-se nos bastidores no apoio ao colega Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, na defesa da manutenção das medidas de distanciamento social e isolamento da população no combate à pandemia do coronavírus. Aí diz ainda que o trio formou uma espécie de bloco antagônico com o apoio de setores militares, criando um movimento oposto ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro, contrário ao confinamento das pessoas, incluindo o fechamento do comércio. Não é só isso. Evidentemente que isso aí é a ponta do iceberg. O que existe é o fim da linha do governo do presidente Jair Bolsonaro, e a turma vai procurando as suas saídas, vai procurando os caminhos para levar adiante esse projeto. Vejam que é um projeto de poder. O Bolsonaro claramente já não faz parte mais desse projeto. Ninguém mais defende o Bolsonaro. Atirando ali os cachorros loucos do seu entorno, as seitas aí de vigaristas, de ladrões, tirando um ou outro, ninguém mais apoia esta facção criminosa, do bolsonarismo. Agora, o que tem do outro lado? Eu disse aqui no vídeo passado que é um arranjo de poder que tem uma interdependência das três facções. O Bolsonaro meteu os pés pelas mãos, não respeitou os tratados, os pactos que eles fizeram de bastidores, tentou se impor com seu pendor autoritário, com seus rompantes, tentou se impor como o chefe de tudo isso aí, das facções, e o resultado é isso que a Folha está falando aqui. Essa questão da saúde, aí, do apoio ao ministro da Saúde, isso é um claro movimento político. Agora, o que existe de fato é que não tem mais viabilidade aquele projeto de poder, aquele arranjo não tem mais viabilidade, e eles vão procurar fazer outro. Se vai ser em torno do vice, o general Mourão, se vai ser em torno de outra saída por alguma brecha constitucional, ou se vai ser tão somente uma saída rompendo definitivamente com a Constituição, isso não dá para saber. Mas que existe essa movimentação, sem dúvida nenhuma existe. Os comandantes militares, a nota que eles divulgaram aí, está lá no meu site, outroladanoticia.com.br. Aliás, eu fiz um artigo sobre a nota, que tem a ideologia do nazifascismo nessa nota, da geopolítica, da história que levou ao golpe de 1964. Vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. A nota deles é exatamente no sentido de exaltar esse aspecto autoritário do governo Bolsonaro. O que eles estão dizendo nessa nota? Estão exaltando o regime de 64, falando em nome da democracia, que no dizer deles existiam as tendências totalitárias pós-Segunda Guerra Mundial, que o movimento, é assim que eles chamam o golpe dos latrocidas, dos bandidos de 64, bandos organizados, o movimento de 64 veio para garantir a democracia. Veja, isso dito em 2020 é realmente uma coisa espantosa. Contra todos os fatos, contra todas as evidências, e quem acompanha aqui esse canal sabe que eu sempre digo isso, quer dizer, a história dos genocídios, o que é o regime capitalista, por que ele tem que ser o regime dos genocídios? O regime capitalista produziu o nazismo, o nazifascismo, produziu as ditaduras, que não foi só no Brasil, as ditaduras militares, produziu a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, as guerras aí na África, no Oriente Médio e tudo mais. Eu tenho falado isso aqui reiteradamente.
é o regime dos genocídios. E o que esses militares estão dizendo? É dizendo que o governo Bolsonaro está no caminho certo porque defende o genocídio. Como disse o Jânio de Freitas, também publiquei no meu site, o outroladanoticia.com.br, o artigo do Jânio de Freitas da Folha esses dias. Ele, em outras palavras, o que ele disse foi que o genocídio, o homicídio doloso, faz parte da ideologia desse tipo de gente. Agora, anota aí, a ordem do dia dos militares, assinado também pelo ministro da Defesa, né, que é referente aí aos 56, a data de aniversário dos 56 anos do golpe de 1964, 31 de março para dia 1º de abril, né, fazendo exatamente a apologia de genocídios, escondiz com a ideologia deles, de serem genocidas. Vai morrer tantas pessoas, como diz o Bolsonaro. Não, o vírus mata, mas o desemprego também mata. Ora, então vamos ver como a gente salva a vida e o emprego. Eu já falei também aqui, quer dizer, agora teria que entrar o Estado, uma ação do Estado, uma coordenação do Estado, né, uma política de economia de emergência como política de guerra. É o que estão dizendo por aí todos os economistas de direita, de esquerda e tal, que pensam minimamente na situação, estão dizendo isso. Se é marxista, keynesiano, liberal. Agora, qual é o grande problema que eles estão colocando? É que, quando passar aí essa tormenta da Covid-19, o que vai ser do mundo? As dívidas que foram feitas, que serão feitas, que estão sendo feitas, né, como serão pagas? Esta é uma grande preocupação deles. Quer dizer, eles são viciados nesta engrenagem do rentismo, né, do dinheiro gerando dinheiro e tal. Quer dizer, e tudo isso depois vai ter aí uma conta que precisa ser paga. O debate no Banco Central Europeu é exatamente isso. Que, aliás, é o único que está debatendo esse assunto, porque congrega vários países com diferentes pontos de vista, e o debate lá no Banco Central Europeu está quente nesse sentido. O Banco Central norte-americano é mais ou menos como o Banco Central brasileiro. Quer dizer, ninguém nem ouve falar do Banco Central brasileiro numa situação como essa. Quer dizer, como é que ficam as políticas de austeridade, de arroxo orçamentário e tudo mais, a política do Paulo Guedes? Ele deu entrevista agora há pouco, hoje, dia 31 de março de 2020, dizendo que a preocupação era que o país já vinha retomando o crescimento, que a preocupação deles era fazer com que o velho discurso dele que eu sempre comentei aqui. Agora, o que acontece agora com essa situação? Ele mesmo acabou de dizer que isso já não é mais a primeira preocupação que precisa ser posta. Quer dizer, é preciso administrar o projeto dele levando em consideração a situação, esta realidade. Agora, do projeto eles não abrem mão. Que é a lógica de funcionamento do sistema financeiro. Tudo bem, vocês querem gastar, o debate no Banco Central Europeu é esse. Querem gastar, querem fazer dívidas, façam, mas não esqueça que isso tem que ser pago depois. É desse jeito, é assim que as coisas estão sendo tratadas. Por esta lógica, qualquer pessoa sem caráter, e tem que ser necessariamente uma pessoa sem caráter, pode ser presidente da República. Pode governar um país. Ao longo aí das experiências que ocorreram nesses regimes totalitários, autoritários, foi exatamente isso. Totalitário não pela nota dos totalitários. É importante dizer isso, que eles estão falando de totalitarismo, eles chamam, é o comunismo, né? É o socialismo, é o marxismo, isso para eles é totalitário. O Plano Truman, a expansão do regime norte-americano que assumiu a chamada nova ordem do Hitler, do pós-Segunda Guerra Mundial, isso não é totalitário. Fazer guerras na Coreia, fazer guerra no Vietnã, fazer guerra na China, fazer guerra lá na época da Revolução, na tentativa de impedir a Revolução, não houve uma guerra de ocupação, mas no Vietnã, na Coreia, houve. Aqui na América Latina, houve várias invasões e o patrocínio dos golpes dos latrocidas, as quintas colunas. Quer dizer, nada disso para esses militares
para o bolsonarismo, nada disso aí é totalitário, isso é democrático, é a democracia. A democracia deles tem essa lógica. Pega um incompetente e irresponsável como o Bolsonaro, como foram os generais de 64, como foi o Hitler, como foram tantos outros, né, que se dispõem a praticar o banditismo, a organizar milícias, como foi os generais de 64, os bandos do doicode, os bandos dos DOPS, especialmente o DOPS de São Paulo, o doicode de São Paulo, organiza os bandos, né, de marginais, de bandido, da escumalha, né, para torturar, matar para roubar, essa é a lógica. Aqui, nós estamos vendo isso agora. Os militares dizem também, que o Mourão, inclusive, o vice-Mourão disse isso, aí numa dessas suas publicações nas redes sociais, que o país pegou a situação pronto para crescer, desenvolver, fizeram as reformas, não sei o quê. As reformas foram um desastre. Eu falo aqui sempre, eu escrevi, os livros que eu escrevi, todos passam pela ditadura militar, pesquisei muito isso. Na questão econômica, pesquisei muito para escrever a biografia do Aurélio Pérez, que foi deputado federal na época da ditadura militar. Os debates que ocorriam ali com a oposição, Franco Montoro, Mauro Covas, Orestes Quercia, etc, etc. O Alencar Furtado, enfim, debates homéricos que revelam a essência do que foi a questão econômica do governo militar. Um desastre completo, uma roubalheira descarada. Cresceu, pegaram dinheiro emprestado. Eu vou deixar um vídeo aqui que conta essa história. Do Retrato do Brasil. Raimundo Pereira, que fez um vídeo contando bem isso. Vou deixar aqui. Pegaram dinheiro lá fora, vieram aqui, fizeram as tais obras faraônicas, as grandes obras. Por isso que o país cresceu, fizeram grandes obras. Depois tinha que pagar. Pegaram com juros pequenos, na hora de pagar juros altíssimos. O país quebrou. A crise social do final dos anos 70, começo dos anos 80, quebra-quebra, saques em supermercados, e o país mergulhou nesse turbilhão de crises que até hoje atormenta o país. Década de 80 perdida, década de 90 perdida, recuperou aí no ciclo Lula e Dilma alguma coisa, pouquinho, mas recuperou. Agora voltou o desastre aí com o governo Temer, o desastre agora com o governo Bolsonaro. Esse é o resultado do regime dos latrocidas. Agora precisa de um imbecil para conduzir isso, um sujeito sem escrúpulo, né? E outros bandidos, organizam os bandidos em torno deles, né? A quadrilha da Operação Lava Jato, por exemplo. Esse Paulo Guedes, que é um sujeito absolutamente medíocre, sem nenhuma condição, sem nenhuma estatura intelectual, porque não tem estatura moral, né, para conduzir um processo político, um processo econômico. E fica esses bandos aí de gente medíocre, irresponsável, criminosa. Essa que é a situação, quer dizer, e aí é comunismo, quando se fala contra isso é comunismo, quer dizer, quando a história, a nota aí dos militares e do ministro da Defesa, quando se fala de comunismo, de socialismo, o que é? É a soberania nacional, é a democracia de massas para o povo, a Revolução Francesa, a Comuna de Paris, a Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial, a derrota do nazifascismo, a vitória do socialismo, a Revolução Chinesa, a guerra no Vietnã, a guerra na Coreia e etc. Aqui no Brasil, o fim dos regimes sanguinários, do Plano Truman. Tudo isso para eles é comunismo. É que eu sempre digo aqui, quer dizer, a sociedade, à medida que ela vai tomando conhecimento e consciência das coisas, à medida que ela vai tendo democracia, que ela vai participando, a democracia vai se aprofundando, vai caminhando no sentido de ter a grande democracia do povo. Isso é socialismo. Claro que isso é literalmente socialismo. A grande democracia de massas do povo. Isso não combina com esse tipo de regime de Wall Street, né, de milícias, facções criminosas organizadas como a Lava Jato, milícias de bandoleiros como o bolsonarismo. Não combina com isso. A moral do povo é outra, a democracia do povo é outra. Quem produz riqueza, como a riqueza é distribuída, o povo tem consciência disso, começa a tomar consciência disso. Começa a melhorar a sua qualidade de vida, o acesso à informação, a ter consciência de si mesmo, da pátria, da nação. Isso é socialismo. Por que eles ficam falando? A comunidade com os comunistas, Agora todo mundo é comunista. Até a OMS, Bolsonaro aí manipulando vergonhosamente a declaração do presidente lá do diretor-geral da OMS.
que segundo os bolsonaristas até ontem ele era representante do regime marxista da Etiópia. Agora, Bolsonaro diz que inclusive vai fazer um pronunciamento daqui a pouco sobre isso. Ele disse que vai fazer, não sei se vai fazer. O raciocínio, portanto, que a gente precisa levar em consideração é que essas contradições que existem dentro do governo Bolsonaro, né, pode sim evoluir para uma saída pró-Lava Jato. Não é simplesmente o rótulo Lava Jato, a ideologia, a estrutura, né, como eles se organizaram, qual é o papel deles, qual é a ideologia, qual é o projeto deles, o projeto de poder deles, junto com o Paulo Guedes, junto com Wall Street. E isso precisa ser considerado, inclusive para que se explore. Né? Tudo bem, sai Bolsonaro, show, vai para lá, imundice. Vai para lá que você já não tem mais nada o que fazer aqui. Né? Agora, e o resto? Como é que se administra, como é que trabalha essas contradições que vão emergindo à medida que o Bolsonaro vai... Tá apodrecido, né? Tá completamente apodrecido. Tanto é que ninguém mais dá bola para ele, aquela história, ninguém chuta cachorro louco, cachorro morto. Cachorro louco morto, né? Quer dizer, já deixa essa tranqueira para lá, essa imundícia para lá, né? Agora, tem tudo isso que a gente precisa prestar muita atenção em cada passo, em cada movimento. Muito obrigado pela atenção. Reforço o pedido para você divulgar o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.